Vamos misturar personalidade, inteligência, veemência e muito, mas muito entendimento do que é futebol, a essência do futebol. Tenho o maior prazer em trazer para mim, disparado, um dos grandes jornalistas esportivos desse país. Obrigado por estar aqui, Paulo Maciel. Cosme, cara, o prazer é todo meu. E antes de mais nada, deixa eu pedir para vocês, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque o cara tem conteúdo e é conteúdo que a gente quer. Pô, muito obrigado. Então, acabou meu salário, ele acabou de levar meu salário, mas valeu super a pena. Tem uma chamada sua. Agora, Paulo, falando sério. Vamos lá. O que virou jornalismo esportivo desde que você começou até hoje? Que jornalismo esportivo é esse, de hoje? Cara, eu acho que o jornalismo esportivo hoje jornalismo esportivo se faz pouco, né? Porque tá tudo muito fechado, né? Os clubes são fechados, jogadores são ilhas, né, de entretenimento. É bem difícil fazer jornalismo. Porém, tem um aspecto que difere o jornalismo de hoje para o jornalismo de quando eu comecei. Hoje é muito mais fácil você se situar nas plataformas se você tiver a competência e capacidade de buscar informação. A informação ainda é o ouro do jornalismo e não mudou. Isso não mudou. O que mudou é a forma de você buscar. Paulo, é assim, para mim, né, que eu sou um cara das antigas, é assustador. Eu acho, assim, por exemplo, quando eu vejo seu canal, com todo o merecimento, 100 milhões de acessos. O que é isso? Que mundo é esse? Eu não consigo alcançar. Cosme, esse é um mundo perfeitamente palpável, é seu também. Eu tenho a mesma idade que você, eu tenho 30 anos de profissão, você deve ter um pouquinho mais, porque eu comecei mais tarde que você. Mas a questão é que o que as pessoas que estão vendo a gente querem é que elas querem algo que faça a diferença na vida delas, que faça ela refletir, que faça ela pensar, que faça ela mudar de opinião, reforçar uma opinião, ou mesmo ficar bravo, eventualmente, né, arrancar a meia pela cabeça, enfim. E nós sabemos fazer isso, cara. Entendeu? Essa que é a diferença. O que mudou foi a plataforma só. O conteúdo é o mesmo. Os seus textos eram brilhantes e são brilhantes. A sua capacidade de extrair a informação de uma pessoa, de um entrevistado, de um jogador, de um dirigente, ela não mudou. Não muda nada, isso não muda, cara. É igual a gente acordar cedo, escovar o dente, tomar banho. Isso não muda. O que mudou é a plataforma, é aonde você vai pegar esse material e vai publicar. E a relação nossa com quem nos acompanha, que hoje é muito mais estreita, muito mais tete a tete e às vezes muito mais violenta. E a gente tem que estar preparado para entender isso e se relacionar com essas novas plataformas. Televisão sempre vai ser televisão, o teu blog é maravilhoso. Agora, a gente precisa se comunicar com as pessoas. E não mudou, você sempre fez isso escrevendo, faz isso aqui entrevistando e bem. Não tem diferença, o que muda é a plataforma só. O conteúdo que nós temos, as pessoas querem ter e não tem. E Paulo, como é que você lida com esse mundo de violência, por exemplo? Os haters, eu sinceramente eu não suporto, tanto que até nem invisto tanto em rede social. Como é que como você lida com isso? Porque para mim não é fácil. Cosme, é o seguinte, cara, a gente tem como premissa na nossa vida pessoal, às vezes, dá muita importância para comentários negativos, né? Então, tem coisas que magoam, que chateiam, só que tem milhares de mensagens legais, bacanas, comentários que são construtivos, que me fazem pensar, que me fazem parar para responder. Então, no meu dia, eu tenho quase 2 horas por dia, geralmente à noite, antes de dormir, quando a casa está em silêncio, que é onde eu vou ler os comentários, vou responder, vou dar um coraçãozinho, like. Deixa o seu like e se inscreve no canal aqui. O canal é bom, entendeu? Então, isso que eu faço
dar atenção para essas pessoas. O hater é geralmente um fracassado. É um cara uma pessoa, um ser humano, que não conseguiu construir nada na vida. Então ele fica xingando a gente, atacando a gente. Deixa falar, xinga aí, beleza. A não ser que seja ameaça de morte, a não ser que seja uma coisa que vá, de fato, colocar a minha integridade física em risco. Aí é polícia, processo. Porque a internet não é o berço a internet não é definitivamente terra de ninguém. Você vai ser facilmente identificado. Facilmente. Sua casa, onde você mora, seus documentos, com quem você é casado, se você tem filho. Basta que a gente tenha predisposição para isso. Sim. Né? Então, há uma tolerância, porém, existe um limite. Não, entendeu? Perfeito. Paulo, eu sou super fã seu, adorava ouvir você na CBN. Como é que foi sua caminhada? Como você já disse, aí você começou mais tarde. Como é que foi a sua vida? Como é que o jornalismo entrou na sua vida? Vamos lá, eu nunca quis ser jornalista, Cosme. Jura? Juro. Eu nunca quis ser jornalista. Queria ser o quê? Eu tenho uma deficiência nesse olho direito. Eu enxergo só 7% desse olho direito e é de nascença. Então, quando essa figura gordinha, careca, nasceu, ele já não enxergava direito. Eu fui um menino muito desajustado na escola. Fui expulso de 2 escolas, eu tinha dificuldade. Por quê? As escolas vacilaram, não fizeram o exame de vista. Então, eu ia sentar no fundo e não enxergava a lousa. Aí começou o meu amor pelo rádio, porque o rádio, a minha comunicação com o rádio, não dependia de eu ler, de eu enxergar, entendeu? Sim. Então, eu comecei com 7, 8 anos a ouvir rádio. Eu já ouvia a Rádio Bandeirantes naquela época, a Rádio Record, o Eli Correia, os grandes comunicadores do rádio naquela época eu já ouvia. Nós morávamos ali na extinta Vila Madalena, que é só a Madalena hoje, porque ela foi destruída, dizimada. Então eu nasci lá. E meu avô tinha um Transglobo, que era um rádio enorme, que tinha ondas curtas, ondas médias. Então, eu de manhã, geralmente estudava à tarde, mas a maioria da minha vida eu estudei à tarde. Eu de manhã ouvia as rádios populares, depois na hora do almoço, indo para a escola, ouvia a Rádio Jovem Pan, o Jornal dos Esportes. E à noite eu ouvia as rádios de fora do Brasil. Então eu aprendi a falar um pouco espanhol, quase tudo que eu sei, eu nunca estudei língua nenhuma. Ouvindo a Rádio Caracol, ouvindo as rádios colombianas, as rádios argentinas, a Rádio Mitre, enfim. E aí me despertou a vontade de falar no rádio. Então a minha primeira impressão que eu queria era me comunicar bem, falar no rádio. Essa era a primeira impressão. Aí depois, com 15 anos, descobriram o problema de vista, comecei a usar óculos para escrever, para enxergar melhor e tal, né? E aí a coisa foi clareando. Quando eu fui para o colegial, falei, bom, para eu falar no rádio, eu preciso fazer jornalismo. E aí eu fui estudar jornalismo. Entrei na faculdade, comecei a estudar jornalismo, mas eu, como milhares de pessoas que estão vendo a gente agora, que estão dando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação, porque quando tiver as entrevistas do homem aqui, você vai ser notificado pelo robô. O que acontece? Eu comecei, então, na faculdade, a trabalhar, porque precisava trabalhar para pagar a faculdade, para viver. Seus pais faziam o quê? O meu pai faleceu em 82 e a minha mãe era professora aposentada. Então, dinheiro. Estava bem difícil, né? Ali estava bem complicado, né? Em casa chegou a ter 2 bifes para 3 pessoas, mas a gente foi com trabalho, trabalhando e tal. Eu comecei a trabalhar para fazer a faculdade, pagar a faculdade. Eu comecei a trabalhar na Hellmann's, Refinações de Milho Brasil, que hoje não existe mais, é outra empresa. Mas é empresa de maionese, sim, caldo de galinha, caldo quinoa e tal. Eu era repositor. Repositor eu passei a ser vendedor e construí uma carreira lá. Durante toda a minha faculdade eu trabalhei, né? Primeiro lá em Santos, onde eu fiz faculdade, depois em São Paulo. Então, eu, depois de formado, só 2 anos depois, eu estava indo para uma inauguração no Carrefour Tamboré, que estava sendo inaugurado. E eu estava junto com os promotores e repositores dentro da Kombi da Refinações de Milho Brasil, indo para lá ouvindo o Jornal dos Esportes, jornal da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, só aqueles caras, né? Falei, meu Deus, velho. E eu ouvindo aquilo, indo lá para a inauguração. Cheguei lá com a Kombi, os rapazes desceram, que
tem que levar aquele material que faz ilha no mercado, sabe? Sim. São 30 metros de maionese para preencher, tem material promocional, enfim. Quando descarregou, eu chamei o chefe da equipe e falei, ó, eu vou voltar para a empresa. Ele falou, como assim? Não, eu vou voltar, toca aí que eu vou voltar. Voltei, chamei o seu Anselmo, que era o meu chefe na época, falei, seu Anselmo, eu quero trabalhar no rádio, eu não aguento mais. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, você tá aí, você tem um nível universitário, daqui a pouco você vai crescer, daqui a pouco você passa a ser vendedor top, sênior, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Falei, senhor Anselmo, o senhor quer me ajudar? Me manda embora. Aí ele fez a minha rescisão, eu peguei essa grana e fui na Jovem Pan, não me deixaram nem subir. Fui na Rádio Globo, não me deixaram subir. Escrever não era meu forte, por causa da minha deficiência visual, né? Então, televisão, eu tinha um complexo, né? O fato de ser gordo. Falei, pô, antigamente a TV tinha outros padrões. Hoje não, hoje está mais à vontade, mais tranquilo e tal, a rejeição é menor. Então, eu não consegui emprego. E fiquei desempregado com aquela grana. Fui no casamento, chegou em casa um convite de casamento. Chegou lá o convite e tal, Paulo Massini, era do meu primo, Américo, né, filho da irmã do meu pai, que eu não via já há algum tempo, a família ficou um pouco separada por questões lá da vida, a vida é assim, a gente acaba se separando. Fui ao casamento, cheguei lá e encontro uma outra prima, Kátia, ela, pô, Paulo Massini, como é que você tá? Tudo bem? Parece ser meu marido, Benedito. Falei, como vai, Benedito? Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Você faz o que lá? Eu moro em Guaratinguetá. Você faz o quê? Eu falei, eu tenho uma roça lá que eu cuido das vacas, planto milho, mas meu pai tem 2 rádios. Uma em Guaratinguetá e uma em São José. Aí eu falei, vem cá, meu amigo, me abraça aqui. E fui, em janeiro daquele ano, de 93, janeiro de 93, eu fui para Guaratinguetá começar a minha carreira no rádio. Fiquei lá 4 anos, Cosme, foi onde eu aprendi 80% das coisas que eu sei de rádio, eu aprendi lá. O resto é tecnologia. Porque no interior, cara, você faz tudo, até vender publicidade. Então, esse jeito que eu tenho mais despachado, de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação, eu aprendi. Eu não sabia. Você é muito amigo. Entendeu, cara? Tinha que vender publicidade no comércio para poder viver. Sim. Porque o salário era mínimo. Entendeu? Então, aí eu fui aprendendo. Depois de lá, ó, que evolução. Eu fui contratado pela Rádio Difusora de Taubaté. Taubaté é uma cidade universitária, ali perto de Ubatuba, entendeu? Já com salário, eu tinha lugar para morar, tinha lugar para almoçar, entendeu? Aí já melhorou. Fiquei um ano lá, fiz umas fitas, e fita cassete, que a galera acho que não sabe o que é. E nesse período no interior, eu trabalhei com futebol, eu trabalhei com vôlei, eu trabalhei com basquete, com jornalismo geral, política, economia, acidente, polícia, tudo. Você faz tudo no interior, entendeu? Aí, cara, eu fiz lá um currículo, né? Fiz uma fita e vim para São Paulo procurar emprego. Fui falar com o Altieri lá na Eldorado, ele me recebeu. Falei com, acho que era o Milton Leite já. Lá eu deixei uma fita para ele, um currículo, ele me recebeu, legal. Eu fui na Jovem Pan, também fui recebido, né? Aí que você já tem uma... Sim. Olha, eu vim do interior, eu queria conhecer, mostrar o meu trabalho, entendeu? Você já tem alguma coisa para mostrar. E quando eu cheguei na Rádio CBN, era mais ou menos na hora do almoço, assim, eu cheguei na recepção e a moça falou, pois não? Eu falei, olha, eu vim entregar o material meu para o diretor de jornalismo, que é o Zalo Cormuti, eu já sabia o nome dele. E ele estava descendo a escada, e ele ouviu. Falou, pois não? Falei, como vai, Zalo? Tudo bem? Meu nome é Paulo Massini, eu vim do interior. Eu queria mostrar esse material para você. Ele falou, sobe aqui, eu estou com horário de almoço livre. O cara saindo para o almoço. Que sorte. Subiu lá. Destino também. Exatamente. Mostrei a fita, ele ouviu, falou, Massini, por enquanto a gente não tem nada. Um mês depois eu estava começando na madrugada, da meia-noite às 7. Uau. Cheguei lá, Cosme, lá em Taubaté, a gente a gente escrevia o jornal em 4 laudas.
Era uma sua, para você provar que não escreveu errado, 2 para os apresentadores e uma para a técnica. E já em São Paulo se usava computador, e eu não sabia ligar o computador. Entendeu? Eu tive que aprender ali, ligar o computador e tal. Contei muito com a ajuda do Cláudio Antônio, Claudinho, grande cara, operador, que trabalha lá ainda no grupo, né? E que me ajudou isso, me ensinou a ligar o computador, como é que funcionava e tal. E aí começou a minha trajetória no rádio aqui em São Paulo, na CBN, na madrugada. Foi assim que a coisa começou a andar, dia 1º de outubro de 98. Mas você fazia na rádio, você fazia os textos ou Então, você já era entrava no ar? Repórter. Repórter, que foi o que o interior me deu. Pô, então, Se inscreve no canal, ativa o sininho. sim. Você entendeu? Sim. Foi isso que o interior me deu, essa coisa de conversar com todo mundo. Mesmo assim, cara, a minha primeira matéria na madrugada foi uma rebelião lá em Diadema, na cadeia pública de Diadema. Naquela época, a gente podia entrar, então nós entramos, o delegado falou, pode entrar, vai lá na carceragem lá, a gente não vai fazer nada, pode entrar. E os presos estavam lá amotinados e, infelizmente, um deles matou o outro na minha frente. Nossa. Essa cena, toda noite que eu vou dormir, eu deito, sabe quando você vai dormir mesmo? Você fala, vou dormir, pá, essa cena vem à minha mente, eu nunca mais esqueci. Um preso, infelizmente, matou o outro na minha frente. Eu voltei para a redação apavorado, falei para o meu chefe, não quero mais, isso aí não é para mim. Ele falou, não, calma, vai. E foi, né? Aí eu fiquei 2 anos de madrugada, da meia-noite às 7, como repórter geral. E aí depois o Heródoto, um pedido dele, me trouxe para de manhã para trabalhar no jornal com ele, como repórter também. Então, pegando o seu currículo, que eu sempre estudo o currículo dos entrevistados para a gente ter um conteúdo, né? Por que está, então, início repórter policial? Bem claro, em todos os lugares. A madrugada... Porque não era só policial, você fazia tudo. Então, mas no começo da madrugada era muita violência em São Paulo, sim. entendeu? Era um tempo de rebelião, de fuga de preso, chacina. Então, eu construí muitas fontes também com policiais, por exemplo, no dia que morreu o Dias Gomes, eu tinha alguns taxistas amigos meus que trabalhavam de madrugada. Foi um acidente de trânsito carro, besta, na né? 9 de julho, besta. E o taxista me ligou, falou, morreu o Dias Gomes, venha pra cá. Entendeu? Então essas fontes, polícias, polícia militar, o pessoal do DEIC, o pessoal que ia fazer a troca de plantão no restaurante Estadão ali no centro da cidade, eu ia lá, então eu conversava, eu fui fazendo relações com a promotoria, com o pessoal da polícia, Dr. Petreluzzi, que era secretário de segurança na época, o Dr. Romeu Tuma, enfim, eu fui fazendo relações. E aí, quando eu saio da noite e venho para o dia, repórter de rádio faz tudo, cara. Buraco de rua, um gato que não tá passando necessidade, política, né? Então, uma parte dessa minha cobertura foi cobrindo a prefeitura do PT, com a Marta Suplicy, no dia a dia. Então, era eu que ia de manhã para fazer a cobertura. E essas relações policiais, elas acabaram valendo algumas boas matérias, né? No rádio, matérias exclusivas, inclusive, né? Já comigo trabalhando de dia. E também no seu currículo está você também, além de polícia, política, economia, esse ecletismo, como é que você usa no esporte, no futebol? O que te deu? Te dá uma visão diferenciada, você acha? Vamos lá. Começo com o grande mestre Heródoto Barbeiro, que quando eu vim para de manhã, ele falou assim, cara, você precisa estudar, porque você tem o que pouca gente tem, que é o improviso. Se me deixar aqui, eu falo 3 dias e está tudo bem. Perfeito. Né? O improviso que o rádio do interior me deu, o fato de você se virar em condições inóspitas, se virar em condições muito difíceis. Personalidade tua também. Entendeu? O fato de eu me relacionar com todo mundo. Tem até um fato, antes de a gente entrar nisso, um fato curioso. Quando
Você lembra quando o Silvio Santos, a filha dele, foi sequestrada? Sim, lógico. Dias depois, o bandido voltou na casa. Lembra que ele foi visitar, que ele foi até a casa do Silvio Santos e fez a filha dele refém. Você lembra dessa história? Sim, Pois verdade. eu tinha feito amizade com o guarda noturno da rua onde morava o Silvio Santos. E ele me ligou também, falou, cara, vem pra cá, tá? E eu fui um dos primeiros a chegar, entendeu? A dar notícia. Que loucura. Então, essa minha facilidade de me relacionar com todo mundo, ela me ajudou bastante. Mas o Heródoto falou, olha, agora é um pouquinho mais complicado. Você vai cobrir um dia o ministro, que era o Malan, você vai cobrir um dia o ministro da Economia, a Rádio CBN tem uma questão muito forte com a economia, né? Eu chegava a participar do programa do Sardenberg, que era meio-dia, que era especializado em economia. E eu tinha um pouco essa deficiência da minha formação mais, vamos dizer assim, mais lúdica, né? Eu tinha uma formação mais do dia a dia da rua. E eu precisava de uma formação mais literária, sabe? Para poder falar, para poder me expressar corretamente. Aí eu fui estudar, fui fazer uma pós. Mas isso junto, trabalhando e fazendo a pós e tal. E isso me deu, cara, uma abertura, quando você fala do esporte. Graças ao esporte, eu... Cara, não como você, mas eu tive em Copa do Mundo, em Libertadores, conheci muitos lugares no mundo, né? Principalmente na América do Sul, na Europa nem tanto. Eu já estava mais preparado, entendeu? Com essa expertise de poder falar com todo mundo, me virar, conversar, mesmo sem ter tido muito estudo literário, né? Eu não sou um cara formado em línguas. Em inglês eu falo the books on the table, table on the books. Mas eu me viro. Se você me soltar em Nova York, como já aconteceu, eu vou saber pegar o metrô, eu sei como pedir um sanduíche, né? Que é o meu caso, gosto. Entendeu? Então, essas coisas, beleza. E, Paulo, qual foi a cobertura mais marcante no futebol, futebol? Cara, no futebol foi uma cobertura que eu não estava nem em loco. Eu estava no Brasil, foi quando mataram aquele menino Kevin Espada, lembra? Sim, lógico, no na jogo Bolívia. Do Corinthians, na Libertadores. Naquela época, a Rádio CBN investia nos profissionais, para eles viajarem atrás do evento. Né? E é uma coisa que eu faço com o meu canal do YouTube. Eu vou atrás do Palmeiras em jogos fora do Brasil, porque ninguém vai. É verdade. Então eu deito e rolo, rapaz. Hoje não Entendeu? tem mais, sim. Eu consigo pagar, tudo bem, sem problema, tem patrocínio, né? Então, tinha só um repórter lá, nosso, que era o Guilherme Dornelles, e eu lembro que aquele pós-jogo foi até quase 4 horas da manhã, eu passei 5 horas no ar, segurando a transmissão, com colegas nossos, de outras mídias, que me ajudaram a fazer o programa. Pegando informações, trazendo informações para o jornal na época, para o programa na época. A gente ficou pelo menos umas 3 horas e meia no ar depois do que aconteceu. O repórter foi até a delegacia, foi atrás e a gente foi. Então, essa foi uma cobertura muito interessante, além do 7-1, além da final da Copa do Mundo aqui com a Argentina, a Alemanha campeã. Enfim, tem algumas coisas interessantes. Mas essas... Porque jornalista de rádio, cara, a gente gosta de adrenalina, entendeu? Então, sim. A gente vicia nisso. Então, a coisa fresca, acabou de acontecer. E, Paulo, então, mas como é que foi essa transição sua? Quando é que você ganhou esse espaço no esporte? Vamos lá. 2004, estava lá eu, Vitor Birner, Roberto Nonato, que você conhece bem, e o Cassiano Júnior, que infelizmente já faleceu. Nós 4 estávamos sentados na mesa da redação, num sábado de carnaval, no plantão. O jornalista faz plantão. E estava ali, conversa vai, conversa vem. O desfile, o que você achou, né? Eu trabalhei muitos anos também cobrindo desfile de carnaval, pela Rádio Globo, CBN. Era muito divertido, assim, era muito legal. Eu não entendo nada de carnaval. Para mim, eu acho todas bonitas, todas merecem ganhar e tudo bem. Mas eu fazia a cobertura ali jornalística, né, do carnaval.
E a gente estava conversando ali, eu estava me preparando para ir para o Sambódromo, era um sábado à tarde, assim. E a gente estava conversando, de repente entra na caixa de som da Rádio CBN, na redação, o Ulisses Costa narrando um jogo pela Globo, na CBN. Aí a gente começou a ouvir aquilo, eu falei, galera, pô, tá vendo aí, é a Rádio Globo, né, transmitindo na CBN. Por que a gente não faz um projeto e entrega para a Marisa da CBN transmitir futebol? Aí eu não lembro quem falou essas palavras exatamente, mas eu lembro que estávamos juntos, eu, Cassiano, Vitor Biner e Roberto Nonato. E ali a gente sentou e fez um esboço do que seria o futebol na Rádio CBN. Fizemos uma revisão, depois do Carnaval, uma semana depois, a gente entregou para a Marisa, em 2004, fevereiro mais ou menos. A Marisa Tavares, uma visionária, grande mulher, grande profissional do jornalismo. Ela recebeu aquilo, falou, nossa, poxa, que coisa, né? Eu vou ler. E aí ela leu, cortou metade da nossa ideia, né? Sim. Chamou o Álvaro Oliveira Filho, que é um jornalista do Rio de Janeiro, uniu as redes, né? BH, São Paulo, Rio, cada uma ia ter a sua equipe de esportes. E um ano depois começou o futebol na CBN, em janeiro de 2005, começa o futebol na CBN com uma outra pegada, com outro olhar, com interatividade, com a presença do Deva Pascovitch, que para mim foi o profissional mais completo com que eu trabalhei. Completo em todos os sentidos, não só narrador, cara, é artista, né? Sim, narrador não é emoção. Narrador Sim, é artista. incrível. Então ele foi o profissional mais completo, porque ele já naquela época tinha o chat da CBN, que a gente conversava com os ouvintes. Nossa, E isso era completamente novo. completamente novo. A gente colocava, ele trouxe da TV, né, a ideia de colocar o boom, aquele microfone, para a gente ouvir os jogadores, o técnico. E hoje todo mundo faz e logo depois todo mundo imitou. Uma outra coisa que a gente fazia, Cosme, que era muito legal, cara, a gente ia no treino, pegava assim, o Cosme, você é o cara que bate falta aí no Santos, né? Beleza? Beleza. Quando a falta é perto da área, ali, 3, 4 passos, como que você pensa a falta? Aí o jogador falava, incrível. Não, eu gosto de bater com o pé direito, por dentro, por fora da barreira e tal. E a gente separava esses áudios para o Deva soltar durante a transmissão. Então tinha incrível. falta para o Santos, verdade, então vai bater o Cosme, atenção. E ele colocava o áudio do jogador que ia bater a falta, explicando como ele gostava de bater faltas. Olha entendeu? Isso, que era uma inovação também para o rádio da época muito grande. E aí foi, 2005 em diante, eu entrei nessa barca aí da equipe de esportes da CBN e não parei mais no esporte. Então, Paulo, mesmo com esses 7% dessa vista, assim, da sua vista direita, eu sempre admirei a sua visão de jogo de futebol e principalmente a sua coragem de falar o que você está enxergando mesmo, porque hoje está cada vez mais raro isso. Como é que você desenvolveu seu estilo de vou falar e vou falar mesmo? Bom, vamos lá, isso é uma construção, né? Graças a Deus que existe óculos e lente hoje, então eu consigo enxergar o jogo, né? Mas isso foi uma construção. Eu comecei no rádio, na CBN, como âncora da jornada esportiva. Depois eu fui narrar, porque eu queria narrar. Eu não lembro de você narrando. Mas ainda bem. Eu sou o terceiro pior narrador da história do rádio. Os outros dois estão narrando ainda, mas não vou falar quem são. Que sacanagem. Tá? Não quero fazer confusão. Mas eu fui muito ruim. Aí eu parei de narrar e fui comentar. Passei a ser comentarista. A partir daí, eu sempre fui um comentarista mais empírico. Sabe assim, falava muito o que o torcedor falava, repetia muito o chavão do futebol, jogo movimentado. Ora, senhores, é um jogo de futebol, ele não pode ser diferente, ele tem que ser movimentado. E aí eu dei um clique assim um dia na redação, eu estava ouvindo o Gabriel Dudziak, que hoje é comentarista lá. Muito bom. Ótimo profissional, ele era um bebê na época, e ele estava falando com outro jornalista, que eu não lembro qual é, na redação, sobre periodização tática. Eu falei, mas o que é isso?
escutei aquela conversa, falei, cara, você precisa estudar, senão, como disse o mestre Heródoto Barbeiro, os caras vão passar por cima de você, esses meninos aí vão passar, né? Aí eu fui no computador e coloquei lá, Universidade do Futebol. E abriu a Universidade do Futebol do professor Medina, que é um espaço, um visionário, um espaço maravilhoso. A partir daí eu comecei a estudar futebol, estudar porquê das coisas. Fui para a Inglaterra, entender como é a Premier League, como funcionam as grandes ligas, como funciona o futebol inglês. Aí eu fiz curso de gestão do futebol, fiz curso de psicologia do futebol. Para você, cara, porque a pessoa que está vendo a gente agora, o tempo dela é muito precioso. Muito precioso. Tá? Sim. Então, se eu sentar aqui para comentar um jogo de futebol e falar a mesma coisa que ele está vendo, ele vai falar, bicho, estou perdendo meu tempo. Eu quero algo diferente. Eu quero que você me fale algo diferente a respeito do Abel Ferreira. Cara, então onde que eu vou achar algo diferente do Abel Ferreira? Na história dele. Você precisa estudar, cara, não adianta. Pô, ele foi aluno do Mourinho? Não foi? Quem foi o professor do Abel? Quais são os ídolos do Abel? Então, durante o jogo, você trazer esse detalhe que é fundamental, Sim, você mostra... que é histórico, além de falar o que o nosso telespectador está vendo, você trazer detalhes do jogo, trazer detalhes do treino, trazer detalhes da repetição, por que que o time X faz tanto gol de bola parada, mas não é um número. Sim, Não é soltar um número frio. Falar assim, foram 70 gols em 20 jogos. Não. O que é legal de você falar? Uma dica aí do Massa aí de graça para vocês. É legal você falar como são essas jogadas. Quanto tempo leva para preparar? Quais jogadores são preparados para isso? Qual é a posição do corpo do jogador na hora de bater o escanteio? Você já viu isso, né? O cara levanta uma mão, às vezes duas, sim. né? Tem um que põe a mão no nariz, não pode, dedo no nariz, faz assim. Isso tudo são combinações. Como os treinos são fechados, você precisa ir atrás dessas informações. Isso leva tempo, né? Você sabe, apurar leva tempo. Nossa Senhora, você precisa se dedicar. Então, a partir daí, era 2013... quase comecinho do ano de 2014, que eu ia comentar a Copa do Mundo, isso transformou a minha vida, entendeu? A Universidade de Futebol transformou a minha vida. A partir daí, eu melhorei muito como comentarista, como profissional, fui para o Sport TV e tal, e aí eu pude entender melhor o que é um jogo, né? Futebol não é só um 11 contra 11, tem milhares de questões envolvidas, sociais, sociológicas, políticas, econômicas, que envolvem o jogo de futebol, não só o que está acontecendo lá dentro do campo, né? Ô Paulo, então, a gente da Record, a gente transmite, do R7, a gente transmite o Paulista. Né? E eu comento antes, no intervalo e depois do jogo. Eu já vi, é muito bom, por sinal. Muitas Aliás, vezes... dá licença um pouquinho. Pelo amor de Se Deus. inscreve no canal e deixa seu like aí, ó, rapá. Deixa eu te O falar, canal Paulo. do Cosme é bom. Olha só, isso é amizade. Paulo, às vezes eu me pego comentando e falo, nossa, como eu sou chato. Por que eu estou sendo tão chato? Porque a gente acompanha comentários de outras pessoas, de outros canais. Falo, será que eu me transformei num chato? Ou o conhecimento leva a isso? Então, cara, eu acho que o jornalista ele tem a obrigação de ser um pouco chato, né? Que é diferente. Ele só cobra, mas mas diferente. tem uma geração que não cobra. Então, celebra só, Paulo. Então, cara, mas a gente tem que achar a medida disso. A forma de fazer. Entendeu? Sim. Você pode dizer que o Massa é feio, você pode dizer que o Massa é simpático, que é onde eu me enquadro, né? Sim. E você pode mentir dizendo que eu sou bonito. A forma como você fala isso vai me deixar mais feliz. Massa, eu acho que você é um cara simpático, entendeu? Um cara legal, entendeu? Agora, eu não preciso falar, você é feio, você é horroroso. Você entende? Então. Essa filigrama da comunicação é que é interessante a gente desenvolver sem mentir, falando a verdade, sendo enfático quando precisa, duro quando precisa, né? Que a gente precisa de... As pessoas gostam de gente, de jornalistas profissionais que sejam
convictos do que estão falando. Então, porque você me representa muito nas coletivas com Abel Ferreira. Você tem conhecimento, Ele fica bravo, né, cara? você Ele fica bravo. olha no olho e Isso. pergunta e argumenta e explica. Como é hoje o clima das coletivas? É tenso, né, Cosme? É tenso porque a gente não tem convivência. Né? Você é de um tempo, cara, que eu acompanhava, Sim. em que você Eu puxava os caras. puxava o treinador, o Sim, Cosme, cansava. velho. Esse cara aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa é a lente da verdade. Fica quieto aí, deixa eu falar um Deus. negócio aqui. Esse cara aqui puxava o Luxemburgo pelo braço, punha o Luxemburgo aqui do lado e, cara, tudo. Era outra Entendeu? época. É outra época, mudou. Então. Então hoje, a gente tem que estar muito mais preparado para conversar com o Abel Ferreira, com o Carpini, com o Carille, né? Porque a gente não tem acesso ao trabalho deles diário. Certo? Então, eu sempre uso a seguinte técnica, mais uma de graça do Massa. Cara, começa a tua pergunta diante de uma percepção sua. Porque aí o técnico de futebol, ele vai responder se a tua percepção é correta ou não. Qual é a percepção dele a respeito do teu olhar. Então, um dos embates gloriosos com o Abel foi lá na Argentina, né, quando eu tranquilamente disse a ele, Abel, tem alguma coisa errada com o time, achei o lado esquerdo muito abandonado. Não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas tem aí, vocês vão procurar na internet, aí vocês vão achar. Eu falei, pô, não seria interessante colocar o Endrick, né, pá? E ele, então como você faria? Eu faria assim, assim, assado, entendeu? Então, cara, é uma questão de você... O Endrick entrou no outro jogo. Pois é, o Palmeiras jogou 4 tempos com o Boca, só um deles com o Endrick e só um fez gol. Foi. Né? Enfim, mas acho que para ele também foi um aprendizado. Porque os treinadores estrangeiros, eles não estão muito acostumados com essa coisa do individual, do jogador extra classe. Então, eles pensam muito no coletivo, na forma de todos jogarem para o time. E que, às vezes, você tem um jogador diferente que não pode ser tratado como os iguais. Ele precisa ser tratado de forma diferente. E acho que ele demorou para ver essa questão no Endrick, mas agora viu, enfim. E tem a questão do Estevão, né? Olha como ele mudou. Já em novembro do ano passado, ele já trouxe o Estevão, que é outro moleque muito bom no Palmeiras, para fazer parte do grupo. Entendeu? Então ele já falou, pô, esse moleque é diferente, eu vou trazer ele para perto. Ninguém tem apelido de Messinho à toa, né? Mas agora, Paulo, o que também eu quis dizer é que na coletiva de imprensa, eu acho que você me representa, porque eu vejo, assim, é muito fácil a gente falar de fora, mas é difícil quando a gente encara um técnico nas Copas do Mundo, eu cobrando o Tite, no olho a olho, mas muitas perguntas superficiais, muita levantada de bola, e aí de repente chega alguém que vai no cerne da questão, e aí geralmente 100% das vezes é você. Então, e aí você não sente um pouco isolado na hora da coletiva, fala, puta, lá vem ele, ou não? Porque é um papel que alguém tem que representar isso. Então, cara, mas eu acho que no fundo, jogador e técnico, eles gostam da gente, sabe? De quem? É claro. Sabe o que está vendo, pelo menos. Sabe, entendeu? Sabe o que está perguntando. E você não precisa ser ofensivo, cara. Sim, é verdade. Sabe, você pode ser educado, calmo, tranquilo e fazer a pergunta que quem está em casa quer fazer. Entendeu? A pergunta era, por que não joga o Endrick? Entendeu? Sim. Então, eu posso chegar lá e falar assim, português, não sei o quê, por que não põe o Endrick? Né? Ou eu posso dizer, olha, Abel, na minha visão, não tendo tal jogador, tendo esse, aquele, com o Arthur, que não está legal do lado direito, do lado esquerdo, poxa, o Endrick encaixaria bem pela minha visão do futebol, que, respeito a sua, deve ser diferente, você está lá no dia a dia. Fala sobre isso. O cara vai falar, velho, você não precisa xingar, gritar. Entendeu? E tem muito influencer nas coletivas. E até representantes de isso, e tudo bem, cara. A gente tem que aprender a conviver com os diferentes. Nós que somos jornalistas, não podemos nos colocar num lugar
dizendo que, ó, eu sou o cara e esses caras aí não sabem nada. Não é bem assim. Não é bem, a vida não é bem assim. É uma tentação, não vou negar, porque é uma tentação. Porque, pô, já ralamos tanto, enfim. Cara, mas tudo bem, mas é do normal. jogo, é do da jogo. vida. A vida é assim. E que bom. Sim. Eu te falo, cara, eu agradeço, porque essa coisa multidisciplinar, essa convivência com os meninos, com as meninas, com os influencers, isso também me ensina. Com certeza. Entendeu? Ensina, sim. E a gente tem uma vantagem sobre eles brutal. A experiência. Conteúdo, neném. Então. A gente sabe o que está falando. Conteúdo. Agora, uma pergunta que ninguém fez para você. Quem é Abel Ferreira no panorama do futebol brasileiro? O que ele está deixando? O que time do Palmeiras mais vitorioso de todos os tempos? Por quê? Ah, rapaz, isso é uma pergunta difícil. Quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Como é? Cosme, cara, é o seguinte. O Abel é perfeccionista, workaholic, é um cara que se dedica muito ao que está fazendo, mas ele teve uma coisa que todos nós precisamos ter em algum momento: sorte. A sorte, com todo respeito ao Madureira, ela não ajuda o Madureira. Ela dá uma forcinha, mas ajudar mesmo para ganhar um campeonato carioca, não vai. Então, para você ter sorte na vida, você precisa estar bem preparado a hora que você pega e sobe no trem. Quando o Abel chegou no Palmeiras, lembra do Dr. Mallorca? Sim. Ele teve um embate com o Dr. Mallorca forte no Verdade. começo. Porque ele não estava entendendo o que era o núcleo de saúde e performance, como o Palmeiras trabalhava. A partir do momento que ele entendeu aquilo, separou a comissão técnica dele, os 4 integrantes, cada um cuida de uma área, ele pôde se dedicar à montagem do time. Tinha um treinador, o Andrei, o Cebola, um time pronto, jogando, Bem. que tinha lá naquela sequência do Cebola muito bem. Ele falou, cara, eu não vou inventar a roda, vou manter isso aqui, e ganhou a Libertadores, com o gol do Breno Lopes. A partir daí se abre um horizonte no Brasil desta coisa burra que a gente vive de mandar treinador embora a cada 10 jogos. Certo? Sim. Quando ele ganha aquela Libertadores, abre para ele um potencial tremendo de um clube extremamente organizado, de um trabalho no núcleo de saúde e performance que ele não conhecia na Europa. Tá? Só que é verdade. Então era um clube muito desenvolvido e ele começa a usar aquilo a favor dele. E hoje ele é o maior e melhor treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Maior não só pelos títulos, e melhor porque a complexidade do jogo é muito diferente. E no Brasil, cara, ele é o melhor treinador do Brasil hoje. Então, esse intercâmbio é fundamental. Eu li o livro dele, esse lógico que você deve ter lido, assim, é uma aula que todo mundo tem que acompanhar. Mas eu queria saber do Paulo Massini por que ele se voltou especificamente para o Palmeiras. O que aconteceu? Cara, você diz? Eu? Ah, agora entendi. Pô, o Massa é filho de uma família de São Paulinos, meu pai, meus avós, todos são paulinos. E assim, cara, todos nós temos preferências políticas, religiosas. Então, eu me vi palmeirense quando meu primo Homero me levou para assistir Palmeiras e 15 de Piracicaba em 76, gol do Jorge Mendonça. Lá no Parque Antártico, aquela rede esticada. Exatamente. Sim. Eu tinha 9 anos. Quando vi aquilo, eu falei, eu me identifico com isso, é isso que eu quero. E eu passei a ser palmeirense. Então, eu sou palmeirense desde que eu praticamente nasci, com 9 anos, que eu me lembro, né? E eu me dei o luxo, né? Poucos profissionais podem isso. Diante da segmentação do conteúdo hoje, eu falei, bom, agora chegou a minha hora de fazer jornalismo acompanhando o Palmeiras. Sem largar o resto, mas acompanhando o Palmeiras. E aí que eu decidi, passei anos de fila, né? Peguei o pior momento da história recente do Palmeiras, fila, 2 rebaixamentos. Mas é aí que entrou o Palmeiras na minha vida, nesse dia de setembro de 76. Incrível, porque assim, sinceramente, se quiser saber qualquer coisa de Palmeiras,
tática, notícia, opinião, tem que ver o canal do Paulo. Vou te dizer uma coisa também. Você viveu essa entrevista, para variar, é sempre assim. Saltos e para frente, para trás. Como é que você viu o fim da Rádio Globo? Olha, meu caro, eu vi com tristeza, né, cara? Tristeza. Porque ali foi uma, vamos dizer assim, foi uma degradação constante. Ano a ano aquilo vinha caindo. O que é E, caindo? O assim, que é caindo, Paulo? caindo a qualidade dos gestores, né? A qualidade das pessoas que cuidavam disso. Se tinha ali uma ideia de que a Rádio Globo deveria deixar de ser popular, né? A Rádio Globo tinha uma audiência brutal, mas vendia pouco, né? Porque tinha um departamento comercial muito engessado. Você tem que procurar anunciantes de acordo com o teu público-alvo, né? Então, se você tem... É tão simples, né? Se você tem um público-alvo que consome menos, não adianta você vender coisa cara. Entendeu? O sapato do Cosme é caro, não adianta vender na Rádio Globo. O meu é mais barato, só vender tranquilo. Entendeu? E aí você começa a criar uma ideia de que aquele modelo não funciona mais. E aí você vai culpando o carteiro pela notícia ruim, sabe? Então foi caindo a audiência, foi as FMs crescendo, né? O AM era uma dificuldade. Tentou-se os artistas da TV. Isso, tentou-se os artistas da TV, demorou para fazer a transição para a internet, tinha muita resistência com o YouTube, com a internet. E aí ela acabou, cara. Má gestão, um olhar da família Marinho para o rádio AM muito assim específico, né? Porque como que eu vou explicar isso sem ser deselegante? A galera do rádio AM, eles ganharam muito dinheiro durante muitos anos. E eles acharam que aquilo lá ia ser eterno. Então, faltou investimento, sabe? Investimento. Sim. Então, se você transmite futebol no rádio, a primeira economia porca que se faz é não mandar a equipe completa para o jogo. Meu irmão, eu que estou vendo o jogo em casa, você que está comentando o jogo na sua casa, pela rádio, eu estou vendo a mesma coisa que você. Você quer ouvir uma coisa a mais. Como é que você faz rádio assim, cara? Rádio é você contar a história do pré, como é o hotel que a seleção brasileira está hospedado. O que os caras comem, onde os caras dormem, como que é o ar lá na altitude, sabe? Como que é, sobe uma escada rápido, mostra para o seu ouvinte como é a sensação, entende? Sim, uma lógico. Coisa que eu fazia muito, cara, é você colocar as pessoas no lugar. Então você leva, isso que você transporta. Sim. Entendeu? E acabou, não investe, ninguém investe em nada. Eu tenho um canal com 63 mil inscritos, cubro o jogo do Palmeiras fora do Brasil. Ano passado eu fui para Colômbia, eu fui para Argentina, eu fui para o Paraguai. Eu fui para Belo Horizonte 2 vezes, porque eu consigo gerir o meu canal profissionalmente e tem dinheiro para isso. Agora, eu podia muito bem fazer da minha casa, pegar o dinheiro e comer mais 3 pizzas. Entendeu? Sim, entendi. Mas você tem que investir. E, cara, deu muito certo. Rapaz, eu estava sozinho lá em Pereira. Cheguei domingo. Que loucura. O jogo sozinho. foi na quarta, só tinha eu. Que doideira. Entendeu? Que absurdo. Cara, os caras chegaram, que foram transmitir o jogo, chegaram terça-feira na hora do almoço. O jogo era quarta. Então eu já tinha tudo, como era a cidade, como era o Pereira. Fui ver o treino do Pereira, conversei com o treinador do Pereira. Porque o Palmeiras a gente sabe. Agora, os caras querem saber quem é o tal de Pereira. Por que chama Pereira o time? Você entende qual é a estrutura que eles têm? Isso é que é bom, cara. A gente fazia isso há 30 anos no JT. Mas isso que é bom no tempo de hoje, Cosmo, porque você pega duas mariolas e 2 coxinhas, você viaja, pega um celular e faz tudo, você não precisa de nada. Você precisa disso aqui que nós temos, meu irmão. Incrível, incrível. Agora,
alegria, tristeza, agonia e êxtase. Você, na Rádio CBN, você que conta. Bom, cara, a CBN foi uma experiência maravilhosa, né? Começou quando? Como foi? Começou em 2005, né? Não, mas você no futebol, porque assim, era muito marcante, pelo menos para mim, você no futebol, as suas Sim, opiniões incríveis. Então, cara, a CBN para mim era uma extensão da minha família, né? Sei que é isso. Que é um grande erro nosso, Grande profissional. erro. Sua família é sua família, aquilo lá é um trabalho. Mas eu aprendi isso depois só. Faz parte, né? Então, aquelas pessoas, o André Sanches, o Deva, que morreu da forma mais estúpida que eu já vi, o Vitor Birner, o Roberto Nonato, enfim, a nossa equipe ali, a gente trabalhava numa salinha pequena, os repórteres, né, o Jesse Nascimento, o Rafael Prats, o Pascoal, essas pessoas todas que a gente convivia ali, para mim aquilo era uma extensão da minha família. Eu achava que eu tinha participação naquilo por ter tido a ideia de, junto com os meus companheiros, de levar a ideia do futebol. E teve? Então, sim, mas eu me sentia um pouco dono daquilo. Meu irmão, você não é dono de nada, nem do teu destino, né? E isso eu sofri muito. Então, quando aquilo foi se degradando, na medida em que a Rádio Globo foi acabando, os profissionais foram se juntando, né? Foi vindo o pessoal da Globo para o FM, para a CBN, foi ficando aquilo, eu falei, meu... Como é que você se posicionou nesse... Eu continuei como comentarista da CBN. Mas teu espaço foi piorando, Não, eu tinha o programa foi... diário, né? O Quatro em Campo, o Quatro que em Campo, eu via, sim. E era comentarista da rádio, dos jogos. E quando a Rádio Globo definitivamente fechou, eu imagino que eles precisavam escolher entre os comentaristas que tinham, né? Tinha eu, tinha o Mário Marra, e imagino que o narrador, na época, escolheu o Mário Marra. Não sei se foi isso. Eu sei que o Marcelo Gomes... Cara, o Marcelo Gomes é o melhor narrador desse país. E ainda narra e narra bem. O Marcelo Gomes narra aquele esporte que enxuga gelo, sabe? Curling. E ele dá emoção para aquilo. Ele é bom, ele é um gênio. Marcelo Gomes, você é um gênio. Ele hoje está narrando NBA, né? Sim. Ele é muito bom, cara. O Marcelo Gomes foi demitido dia 5, junto com a Maíra Siqueira, que era repórter lá, que eu indiquei para a rádio, porque eu fui ver o TCC dela, ela me convidou para participar do TCC dela, um trabalho espetacular. Cheguei na rádio e falei para o André, essa moça é muito boa, pode contratar que é boa. E contrataram ela. E ela foi demitida dia 5, junto com o Marcelo Gomes, e eu fui no dia 20, um ano antes, o Deva já tinha sido demitido. Então, aquilo que a gente tinha construído já tinha ido embora. Como é que foi o dia da sua saída? Como é que foi a conversa? Como é que foi para você? Os caras me ligaram e falaram, bicho... Não, peraí, eu ouvi falar, não sei se é verdade. É verdade que tiveram coragem de te demitir por telefone? Cara, é assim, eu estava naquele período de folga banco de horas. Eu não estava de férias. Mas já estava esperto. Não, dia 5 tinham mandado o Marcelo e a Maíra embora. E eu cheguei no meu chefe e falei, vai mandar mais alguém embora? Ele falou, não, acabou, esse ano acabou. E era lá pro dia 18 que a gente emendava, como era esporte, a gente emendava as folgas até começar o Campeonato Paulista. Então eu não tirava férias. As minhas férias eu trabalhava, certo? E eu tirava folga, férias, quando parava o futebol. É um acordo de cavalheiros, acho justo. Eu não tenho nada para me queixar do tratamento que eu tive. Quando eu tive problema de saúde, eu fui super bem tratado lá. Eu tive câncer na tireoide aqui e tal. Eles sempre me respeitaram muito, me ajudaram muito. Não tenho nada para me queixar. Zero. Mas neste episódio é verdade. O André me ligou e falou, Massa. Por telefone? Por telefone. Vem aqui e tal, você está fora. Aí eu fui lá, levei a carteira, estou demitido e tal. Então, as pessoas têm certeza que acompanharam a CBN e acompanham a CBN, sabem o projeto, a profundidade do projeto. Não é humano demitir alguém que participou tanto por telefone. Eu espero que isso nunca aconteça comigo. Aconteceu com você.
Cara, assim, infelizmente aconteceu, mas a pessoa que fez isso não tem culpa nenhuma, Sim, tá? A pessoa que é um grande cara. vem de cima, óbvio. Exato. Eles tinham que resolver algo até o dia 31 de dezembro. Não podia deixar passar por o seguinte, entendeu? Então resolveram assim. Cara, e vou te falar... E a reviravolta? Isso, muito obrigado, isso. muito obrigado. Porque é o seguinte, cara, Cosa, pessoas como nós temos uma relação com o trabalho Sim. que é um pouco do que o nosso pai, avô passou para nós. Então, Verdade. você precisa pegar essa caneca, tipo trabalho na fábrica, que eu fazia no supermercado. Você pega essa caneca e põe aqui. Você tira essa caneca e põe aqui. As relações de trabalho mudaram. Entendeu? Os meninos que estão vendo a gente aqui atrás das câmeras, eles sabem do que eu estou falando. As relações mudaram. Eu não posso mais esperar para fazer esse trabalho e achar que vai ter um patrão maravilhoso que vai depositar o dinheiro todo dia 5, dia 15, dia 20. Isso aí é no nosso tempo, no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, Cosme. As coisas mudaram. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer. Você tem que tomar a iniciativa. Você tem que procurar aonde está o teu bem-estar físico e mental. A partir daí vai entrar um dinheiro, a partir daí você vai começar a viver. Então, graças a Deus que Deus me proporcionou a oportunidade de me livrar dessa amarra. Porque eu já não estava feliz lá naquele lugar, aquilo estava definhando. Sabe quando está definhando, você fica, vai me esmagar. Entendeu? Claro que no começo foi duro, foi muito duro. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Duro quanto? Para as pessoas terem noção do que é, Paulo. Cara, muito duro a ponto de eu achar que minha carreira tinha acabado. Eu fui dar aula em faculdade, porque o Heródoto Barbeiro lá atrás me falou, lembra? Vai estudar. Aí eu fiz pós e tal, então eu fui dar aula de jornalismo. Eu já tinha sido professor antes da CBN, recém-casado, precisando fechar a conta. Antes do esporte, eu era professor também, entendeu? Eu trabalhava na CBN de manhã e depois eu ia dar aula à tarde e à noite. E aí eu voltei a dar aula. Falei, bom, pelo menos, falei para minha mulher, Renata, olha, a gente não vai passar fome, cara, porque eu agora estou trabalhando. Tem 20 anos que eu vou receber uma parte, porque a maior parte foi para quitar o imóvel que a gente mora até hoje. E a gente vai levando. Você trabalha, eu vou dar aula, a gente diminui aqui Então a gente diminuiu muita despesa e eu comecei a dar aula, ter contato com os alunos, com os jovens e comecei a curar aquela ferida dentro de mim. Agora, a gente tem um engano, cara, que é o seguinte, velho. A gente acha que eu sou o Paulo Massini da CBN. Vira sobrenome, a gente acha que é sobrenome. Esquece, meu irmão. Você é o Paulo Massini só. A CBN está lá, é uma boa, foi uma casa legal, eu construí lá um trabalho, foi muito bom. Não tenho nada para me queixar, mas agora, meu irmão, é comigo, é uma delícia, Cosme. Pô, sábado, Palmeiras joga domingo em Porto Alegre. Eu pego a Renata, sexta-feira à tarde, vamos pra praia. Eu faço a live de lá. Que sensacional. Você entendeu? Porque as pessoas querem me ver. As pessoas querem saber o que eu penso sobre aquilo. Não é a rádio, não é a televisão. Sobre você. Não é nada, sou eu. As pessoas querem me ver. Elas querem falar comigo. Entendeu? É um espetáculo. Eu ainda tenho hoje a sorte de estar lá no Band Esportes, no G4, que é maravilhoso muito também. Muito bem. Entendeu? Então, cara, a minha vida hoje é muito melhor do que os últimos anos de rádio, tá? Eu tinha 2 empregos, eu tinha o Sport TV também. Sim. E eu fui demitido os 2. Os dois ao mesmo tempo. Com um telefonema só? Não, foram 2 telefonemas. 2 telefonemas? Não, você está brincando. Não, não tô, porque o pessoal do Rio, né, que ligou, falou, Massa,
Por telefone? Não vai dar, porque você saiu do grupo, então não vai dar mais. Falei, tá bom. Então agora eu estou entendendo porque você não atende mais telefone. Então. Não, atende, pô. Então, mas agora, uma confidência assim, até minha. Quando terminou o Jornal da Tarde, eu imaginei que eu estivesse no meio de familiares. Achava que os meus companheiros de dia a dia fossem meus irmãos. E descobri que não foram. Você também descobriu isso? Não, cara, sabe o que acontece? Eu tenho as minhas responsabilidades, né? Com a minha mãe, que tem Alzheimer, que é a minha responsabilidade de cuidar. Eu tenho a minha relação com a Renata. Eu tenho minha farofa, minha cachorra, que eu amo. Eu tenho as minhas coisas para cuidar e as pessoas também têm as coisas delas para cuidar. Mas você então, em nenhum momento você não se iludiu? Não, com esse companheirismo? Cara, no começo, sim. Mas quando eu fui, nos 2, 3 meses depois que eu olhava para aquilo e via cada um cuidando da sua vida, falei, cara, é isso mesmo, velho. Cada um vai cuidar da sua vida. É assim na nossa família, cara. A gente, às vezes, não é irmão do nosso irmão, entendeu? Porque está ocupado, porque o cara mora longe, ou porque ele tem, sei lá, paga 5 pensões, tem 200 mulheres, tem 300 filhos. Às vezes a gente não consegue ser irmão do nosso irmão, entende? Então, pô, eu vou esperar o quê dessa galera aí? Nada, a não ser uma amizade, tomar um negócio, fazer um macarrão, comer um sanduíche. Aliás, tem uma história legal para te contar. Conta aí. Logo começou a Rádio CBN, o esporte, né? Eu fiz um macarrão lá em casa, que eu aprendi com a minha avó Elvira, italiana, ela faz a massa em casa, fazia, né? Ela faz ainda, ela tá viva, graças a Deus, tia Elvira. Minha avó Elvira me ensinou e a minha tia Wanda, que me aprimorou, minha tia Wanda tá viva, minha avó Elvira já não tá mais. E eu falei, pô, vamos fazer uma reunião lá em casa, né? Nesse apartamento que eu moro, que você foi me buscar. E aí eu fiz o macarrão lá, e a técnica, você tem que pendurar o macarrão no varal. Eu fiz o macarrão e tal, e aí, fiz o macarrão, a galera comeu pra caramba, o Deva comeu que nem um maluco. Aí ele chamou o Vitor Biner assim e falou, o Biner, aquele vozeirão, né? Seguinte, vai lá no lixo, lá que esse macarrão, não foi ele que fez, não. Você vai achar o pacote. Aí o Biller, de repente, dá um perdido assim na casa. Aí eu fui buscar não sei o que na cozinha, um copo, eu vejo ele revirando o lixo. Falei, o que foi, meu? Você tá procurando aí? O Deva falou que você fez o macarrão aí da marca qualquer. Eu falei, não, pô, eu fiz na mão o macarrão pra vocês. Quer ver, ó, vem cá, eu tinha jogado fora o jornal, porque quando você pendura o macarrão, ele pinga um pouco de óleo, sabe? Então eu pus o jornal em cima da máquina de lavar, senão já viu, né? O jornal ali na área de serviço, que é para não pingar óleo no chão, né? Fazer um negócio direito. Mostrei para ele, olha, que tá aqui e tal. Então, cara, são pessoas queridas demais. Sim, os que tem que ficar, ficam. Isso mas eles estão num lugar especial na minha vida. Sim. Não sei se eu estou num lugar especial na vida deles, aí eu não controlo. Eles estão num lugar especial na minha vida, que já passou. Agora tem outras pessoas. Entendo. Entendeu? Tem outras relações que eu quero conhecer, construir, trocar informação, conhecimento. Sabe, a gente tem que ter essa mente aberta, cara. E Paulo, quem ouve rádio hoje? Quando a gente ouve, muita gente fala, o rádio, ninguém ouve internet, vê televisão, streaming. Qual a sua relação com o rádio que você ama tanto e que rádio é hoje? Que rádio é que existe hoje? Posso te falar a verdade? Por favor. Eu não ouço mais rádio. E ele te fez virar. Rádio, meu querido, você me perdoe, mas eu não ouço mais. Por quê? Porque o rádio tá pobre, não tem investimento, Cosme. Entendeu? Então, eu vou ouvir, tô lá, meu canal cobre o Palmeiras diariamente, sim, certo? Então, tem jogo do Palmeiras. Eu vou ouvir o rádio, por quê? Se o cara tá no mesmo lugar que eu, entendeu? O que ele acrescenta? É um pouco a conversa que a gente teve agora. Muitas vezes você já tá até além, você tá no lugar do jogo e ele tá no estúdio. Você entendeu? Então, Entendi. O rádio virou é como se fosse
um cuco. Sabe o cuco do Sei. relógio? Faz cucu, cucu. O rádio virou um repetidor da internet. É patético. O rádio é gente. O rádio é você ouvir as histórias das pessoas. Para isso precisa ter investimento. Se eu fosse dono de rádio, eu faria o seguinte, um setorista na Câmara Municipal, um setorista na Assembleia Legislativa, um setorista no Palácio da Polícia, um setorista na Prefeitura de São Paulo, um setorista lá na CET, um cara, 2, 3 caras durante o dia rodando a cidade contando história, pô. O cara encontra o Cosme na rua, fala, Cosme, tá fazendo aqui? Pô, perdi meu sapato tá furado. Conta história, as pessoas vão querer ouvir, cara. Porque a gente quer ouvir história igual a nossa, parecida com a nossa. Não quer mais... Não adianta ficar lá 10 caras, 10 seres trabalhando, ótimos jornalistas, sentados numa redação, repercutindo o que a internet fala. Fazer isso faço eu, então não vou ouvir. Você entende, cara? Você acha que é o caminho sem volta? Porque não tem esse investimento, Paulo. Não vai ter, vai ser isso mesmo, cara. Vai virar um podcast, entendeu? Um podcast grandão. Porque o que é legal no podcast, cara? Legal é que tem um roteiro, tem uma história pensada, tem uma história construída, aonde você vai pegar o olhar diferente para o mesmo fato. Exato. Entendeu? Sim. Porra, todo mundo sabe que o Joelma pegou fogo, não sabe? Sim, lógico. Mas o que é que tem de novo nessa história? Será que tem alguma coisa nova para contar dessa história? Os filhos, os netos do Joelma. Pois é. Sabe, cara, tudo tem um capítulo 2, capítulo 3, uma história diferente para ser contada. E é esse o papel do rádio. Não adianta o rádio achar que que eu vou obrigar essas pessoas, esses meninos que estão aqui atrás das câmeras, ouvindo o rádio. Porque ele tem um aparelho, um celular, ali ele tem tudo, ele tem imagem, ele tem áudio, ele escolhe o que ele quer ver. Na hora que então por que eu vou impor uma programação para ele? Eu posso fazer o quê? Dizer para eles o seguinte, eu só me sinto feliz se eu ouvir a rádio. E aí você amarra a audiência. Como que amarra a audiência? Contando história, cara. Nós temos uma cidade em São Paulo enorme. O que está acontecendo agora na Lapa? Você sabe? Ninguém sabe. Não sabe. O que está acontecendo agora na Vila em Ocunhé? Também não sabe. Ninguém sabe. Pois é, cara. Ninguém sabe, mas o rádio é para isso. Ele é rápido, ele é veloz, ele traz informação. Se você não tiver gente na rua contando história das pessoas, o rádio vai... Fica assim, ó, fechadinho. E fica desse jeito. Acho que vai ficar desse jeito. Enquanto os donos de emissora não investirem em profissionais, colocarem o rádio na rua, ele vai ser o que ele é hoje. E para mim, tá tudo bem. Porque é isso aí, né? Agora, eu te digo, cara, a experiência que eu tive com o canal do YouTube. Rádio X. Ô, fulano, você vai lá pra Colômbia? Não vou. Rádio outra. Você vai lá pra Colômbia? Não vou. Televisão. Pô, os caras têm o direito, a ESPN que tem o direito. O repórter é muito meu amigo. Mas o jogo é quinta, nós vamos chegar quarta-feira, meio-dia. Falei, beleza. Pô, você vai no tal do... Não sei se pode fazer propaganda aqui. No tal do Booking lá, meu. Sim. Você compra o bagulho lá 12 vezes e vai pagar 200 por mês uma passagem para... Eu fui para Bogotá, depois peguei um ônibus até Pereira. Agora, eu vou. Você tem que ter gente capaz de fazer isso. E já no meio do caminho, já fiz um videozinho contando, aqui e tal, Pereira é uma cidade conhecida como produtora de café, nós estamos chegando na cidade, não sei o quê. As pessoas querem ver isso. Então, entendeu? Elas querem conhecer o que elas não conhecem. Então, não adianta o rádio comentar o jogo vendo na televisão. Adianta, é uma boa opção, todas as pessoas gostam de ouvir, mas o diferente está no antes e no depois. E ninguém é mais enganado hoje com os veículos de comunicação tão cruzados. Agora, seleção brasileira, fazendo uma analogia
um tanto quanto inconsequente sobre o que você falou. Essa coisa de fechadinha, 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 e aí, tipo, até perde o interesse. A seleção brasileira, as últimas 8 Copas eu tive a sorte de cobrir. Cada vez mais você está super distante e você vê também o desinteresse na zona mista, os jogadores virando a cara para a imprensa brasileira, não querem saber. Técnico sem explicação, técnico na mão de um jogador. Qual a sua visão? Assim? Minha visão é o seguinte, tem muita tornozeleira eletrônica na CBF. Sacou, meu brother? E aí você vai criando um distanciamento entre as pessoas e a seleção. Esse distanciamento veio pela globalização, para os jogadores estão indo jogar fora, mas porque a CBF vendeu os amistosos, então você joga fora, você desfalca o seu clube, a seleção desfalca meu clube, e aí eu fico muito pé da vida. Então a seleção ela faz um trabalho de se afastar das pessoas. E, mas você Cosme, sim. ó, cara, um moleque da nossa idade, quando a gente era moleque, Sim. a gente tinha pouca coisa para fazer. Era jogar bola, empinar uma pipa, rodar um peão, Verdade. né? Brincar de polícia e ladrão na rua, esconde-esconde. Hoje, cara, moleque, ele tem, só de jogos eletrônicos, 2 milhões de opções, entendeu? Os jovens, cada vez menos, conseguem ver um jogo de futebol inteiro. Você precisa criar atrativo para isso, você precisa trazer as pessoas para perto do objeto. E a seleção, cara, ela se perdeu no tempo e no espaço porque ela achou que ia viver eternamente do que fez lá atrás. E não vai. Então, essa é uma questão, eu estou falando para você, sim, só da imagem. Não estou falando da questão técnica e tática, tá? Então, estamos falando de imagem. Você pode sair aqui, aqui no estúdio da Record, maravilhoso, inclusive. Aliás, se inscreve no canal, deixa o seu like. Meu Deus. Você pode sair aqui, você vai... Tem várias pessoas aqui que trabalham aqui. Pergunta, quem viu o jogo da seleção ontem? Sim. Cara, um viu o melhor momento, o outro viu um gol, né? Por quê? Porque as pessoas têm outras coisas mais interessantes para fazer. Por que ela ficou desinteressante? Porque quem comanda não tem crédito, sabe? Então, a seleção virou, para mim, eu tenho pouquíssimo interesse em seleção brasileira. Eu só me interesso por seleção brasileira quando eu profissionalmente preciso opinar sobre seleção brasileira. Esse desinteresse vem dessa coisa da CBF que mantém em não pensar na imagem da seleção para com o seu público, além da grande defasagem técnica e tática do futebol brasileiro. Isso que eu ia te falar. Técnica e tática, por favor. Vou te explicar. Vamos lá. Técnica. Você, tenho certeza, como eu, com 6 anos de idade, tinha uma bola. Nossa, sim. Dormia com ela. Dormia, que eu sei. Então, a gente jogava bola na rua, a gente jogava bola no paralelepípedo, a gente jogava bola na terra, a gente fugia do carro, a gente fugia do ônibus, certo? Então, isso é ciência. Dos 6 aos 12 anos é quando o Messi se transforma no Messi. É quando o Ronaldinho Gaúcho se transforma no Ronaldinho Gaúcho. É nesse período de 6 a 12 anos que você desenvolve as capacidades motoras do drible, do chute, da finta, que é você driblar só com o corpo, a habilidade de qual pé você vai chutar. Então, se você é canhoto, você pode desenvolver o seu pé direito durante este período, tá? A partir daí, o refinamento acontece também, mas ele vai diminuindo na medida em que você vai crescendo, certo? Sim. 12, 13, 14, 15 anos, a gente evolui o resto da vida, mas é neste pedaço da criança de 6 a 12 anos é que você desenvolve as condições cognitivas que tinha o Rivelino, que tinha o Pelé, que dava cambalhota no pé de manga,
que tinha o Jairzinho, que tinha o Sócrates. O Sócrates dava calcanhar por quê? Porque ele era um gênio, além de ser um gênio, não, é porque ele era muito alto, muito magro, e até ele virar o corpo, pronto. Então ele, pim, com o calcanhar dava na bola. Então, essas habilidades foram adquiridas naturalmente pelo povo brasileiro, porque as grandes cidades tinham vastos espaços para se jogar futebol, tá? Então você pega hoje uma criança de comunidade, pega uma criança de uma comunidade. O que ela faz? Ela joga bola num campinho 2 vezes por semana. Tem uma escolinha, já tem uma escolinha lá. Então, 2 horas na terça, 2 horas na quarta. 2 horas na terça, 2 horas na quinta. Diminui muito o número de horas com a bola. Uma das coisas que a Alemanha fez para ganhar a Copa de 2002 foi... eles foram campeões em? 2014. Quando eles perderam a Copa de 2002 para o Brasil, uma das coisas que eles fizeram foi aumentar o número de horas com a bola e investir nos imigrantes, filhos de imigrantes. Khedira, Ozil, todos eles campeões do mundo, Boateng. Foi um trabalho da Federação Alemã de buscar essas pessoas e aumentar o número de tempo em que elas ficavam com a bola. Nós fizemos o contrário. Por causa do crescimento desordenado, a gente está jogando menos horas, os jovens estão jogando mais videogame, os jovens estão desenvolvendo menos as capacidades cognitivas, portanto, nós viramos jogadores comuns. Bons jogadores, jogadores bem formados fisicamente, mas que perderam o refinamento com a bola, a genialidade com a bola. São poucos que têm. O que é um absurdo, cara, um desperdício num país com mais de 200 milhões de habitantes, com tanto lugar inóspito nesse país ainda, com tanto espaço, com tanto lugar para se jogar futebol, né? Mas a CBF, que é a rainha da tornozeleira eletrônica, só está preocupada com isso aqui, ó. Quanto que vende o amistoso, para quem que vende. Ela não está, como tem como obrigação estatutária, preocupada em desenvolver o futebol em todas as praças. Aí você teria que ter um trabalho social e político da entidade, né? Largar a mão de ganhar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, isso aí são os clubes que têm que cuidar. E partir para desenvolver o futebol novamente nas praças, principalmente aquelas onde há espaço para se jogar futebol. Lugares que tem praia, o norte e nordeste do Brasil, vastas áreas, aonde você vai desenvolver novamente para o menino a arte de jogar futebol. Não, então, nessa mesma cadeira teve sentada a Hortência falou isso do esporte amador, não há política esportiva, mas também se a pessoa está preocupada em não ser presa, então ela não vai ter essa preocupação, ela vai tentar não ser presa e ganhar muito dinheiro. Mas, Paulo, você trabalhou também no Sport TV, na CBN, empresas também que tinham até direitos de jogos, de seleção brasileira. É difícil, há uma pressão natural, até sem ninguém falar nada, de, olha, vamos dar uma maneirada? Tipo, não. Ótimo. Não, porque ótimo. Eu sou filho de italiano. Não, perfeito, mas... Olha, você quer me arrumar uma confusão, fala pra mim, não fala isso, eu vou falar. Tá. Nunca. Que ótimo. Aliás, no Sport TV, o Marcelo Barreto, que é um grande jornalista, eu sou muito grato a ele. Ele, quando me convidou para fazer o Seleção Sport TV, ele falou, Márcio, eu adoro o 4 em Campo, eu quero que você venha para cá e seja o que você é no 4 em Campo. Falei, meu irmão, você tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Entendeu? Tanto que eu tinha liberdade total para falar, não. E eu sempre falei mesmo, claro, dentro do limite, né? Sim, ninguém é louco. Sim. Exatamente, ninguém é louco. Mas, assim, e a tua visão da nova geração? Que nova geração de jornalistas, nova geração de comentaristas estão aparecendo? Essa diluição com o streaming, que cenário é esse que você vê do jornalismo esportivo? Tem tanta gente boa surgindo, cara. Sim.
Tem tanto moleque Concordo. bom. Eu acho que cara, tem um choque de gerações, né? Que é um choque geracional, dizem os especialistas. Que esses meninos que estão aqui atrás das câmeras, o celular para eles é como é o meu tênis. Não é uma coisa... Eles já têm isso imposto para eles como forma de sobrevivência. Um pedaço do corpo até. Né? Exato. Para nós, teve que ser uma adaptação. Sim, completo. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, nem tudo são flores. O meu dedo é gordo, cara. Então, aí o corretor, ele me sacaneia o tempo todo. Eu demoro para mandar o texto que eu quero mandar. Lidar com o Instagram é dureza. Cara, mas para eles, não. Então, dominar a ferramenta é uma vantagem que eles têm. Isso sim. Certo? Os jovens. Muitos são muito rápidos, entendem o que é jornalismo, entendem o que é fazer uma boa pergunta para o entrevistado, entendem como tirar uma informação de alguém, mas, óbvio, a maioria tem muita habilidade com a tecnologia e pouco... Entendeu? Sim. É o que a gente tem. Sim. E porque, cara, a internet, ela é como... Foi a TV a cabo há anos atrás. Só vai ficar quem for bom. Isso, tem um pedido. Só vai ficar quem tiver conteúdo, cara. Vai depurar. Sabe? Sim. Quem for bom dançarino mesmo, pro TikTok. Porque o inusitado, aquele sucesso repentino, aquele influenciador maroto, aquele cara que engana as pessoas. A dancinha, sim. Esse cara vai ficar. E cada vez mais eu percebo que as pessoas querem conteúdo. Conteúdo que faça com que elas possam pensar sobre aquilo. Paulo, a gente já está nos últimos 10 minutos. Por mim, eu ficava 5 dias falando com você. Quando você para e pensa e olha para o passado, que arrependimento você tem? De ter comido muito, só. Que susto. Comida. Não, então, mas cara, na carreira. Isso na carreira. É uma coisa que me acompanha carreira. desde que eu nasci. Eu adoro comer, adoro cozinhar. Não, quero saber na carreira, Paulo. Carreira. Cara, que rumo, que decisão? Eu tenho um arrependimento. Qual? Eu acho que eu fiquei muito tempo na mesma empresa. Mas não era uma tendência nossa? Tenho um guarda-chuva, então, estou aqui. Nos últimos, eu fiquei quase 20 anos na mesma empresa, mas nos últimos 6, 7, eu já tinha sinais, tá? Mas a gente não quer ler os sinais, sabe por quê? Porque é legal, porque você se sente bem, você se sente em casa, você conhece o cara que você estaciona o carro, você conhece o Cosme, você sabe que o Cosme não vai te furar os olhos. Você vai criando um ambiente meio que familiar, né? Que vai te deixando ali. Mas quando abre a janela, meu irmão, tem um mundo delicioso para se viver fora. Então, eu me arrependo, sim, dos últimos 4, 5 anos de Grupo Globo, que eu deveria ter picado a mula de lá e já ter entendido o que era um YouTube, o que era a internet, e hoje eu seria o Felipe Massa da comunicação, não o Felipe Neto, entendeu? Entendi. Se o meu canal tivesse há 5, 6 anos, do jeito que eu me dedico, do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, hoje eu estaria numa outra situação. Mas eu sou feliz do mesmo jeito, tá? Porque não adianta. O ser humano é uma construção do tempo, cara. A gente não pode ser o que eu vou ser daqui meia hora. Eu tenho que ser o que eu sou agora. Daqui meia hora, a gente vai saber daqui meia hora. Entendeu? O fato de você me ligar para eu vir dar uma entrevista para você também foi para mim, muito legal. Falei, porra, o Cosme é o cara que eu lia lá, vejo na TV. A gente nunca teve proximidade, né? Porque o caminho da vida não levou para isso, mas essas são as coisas que valem a pena, né? Então eu estou aqui num dia de semana, olha como a produção é louca, né? Do conteúdo, olha só. O dia foi muito agitado, né? Que a gente está fazendo um programa temporal, então não vou citar a pauta do dia. Pode citar. Foi aquela confusão lá, Leila Pereira, Palmeiras, São Paulo, Casares e tal. Eu acordei
velho acorda cedo, né? Acordei 7h30, 8 horas, no passo das 8h30 começa a me dar comichão. Acordei, fui pro computador, falei, bom, hoje eu tenho entrevista pro Cosme, tenho o programa que eu tenho que fazer lá da meio-dia às 2 na Band. E o canal? Aí eu não tinha visto a entrevista da Leila nem a nota do Casares. Falei, bom, o canal tá aqui. Peguei, liguei a câmera e fiz uma live. Uma live, 1h20, falando daquilo, falando da classificação, dos jogadores que o Palmeiras vai contratar, não vai contratar, do jogador que não vai assinar mais contrato, do outro que vai ficar, do gramado do Allianz Parque, da relação com a W Torre, 1h20. Certo? Fui lá, fiz, obrigado, agradeci todo mundo, publiquei nas redes sociais, fiz o shortzinho, gravar 1 minutinho pro Instagram, 1 minutinho pro YouTube. Né? Eu tenho um menino que me ajuda, ele pega tudo isso e põe TikTok, então não sei o quê, Facebook. Se eu for fazer isso, eu vou ficar umas 3 horas, porque o meu dedo é gordo, não funciona. Então, eu gravo o vídeo, passo pro menino, ele jovem, testosterona bombando, faz tudo rápido. E fui fazer o programa na TV e vim aqui conversar com você. E o meu conteúdo tá rodando lá, cara. É likezinho, é um que veio e fala, ô, esse gordinho fala um negócio legal, e indica pro outro, que indica pro outro, que indica pro um. Você entende? Deixa seu like, se inscreve no canal que o Cosme é bom. Aí, você entendeu? Sim. Aí, cara, isso está trabalhando por você. Enquanto eu estou aqui, a gente está aqui conversando, uma delícia esse papo, certo? Sair daqui eu vou comer umas 2 coxinhas, que eu fico excitado quando dou entrevista, dá fome. Então eu vou comer umas 2 coxinhas e o material está lá rodando. Aí eu vou chegar em casa e vou ver, bom, vamos fechar o dia, cabe mais algum conteúdo? Aí eu vou ligar para um dirigente qualquer, vou ver, pego lá uma informaçãozinha, faço de novo um videozinho, 10 minutos, 20 minutos, às vezes meia hora, põe no canal, publica no canal. Entendeu? Cara, então, Paulo, você Cosme, tá me ouve, cara. Não, vou ouvir. Isso é a minha carta de alforria, cara. Eu não tenho chefe, meu irmão. Eu não tenho ninguém falando na minha orelha. Faz isso, corta o cabelo, para de comer. Não, sou eu. Isso é difícil. As duas outras perguntas que eu quero mesmo. A primeira para mim. Quando você fez a Universidade de Futebol, você foi para a Inglaterra, estudou futebol. O quanto a gente está atrasado na infraestrutura, na organização, o que falta para a gente para virar uma Premier League aqui, o Campeonato Brasileiro? Nossa, o quê? Conta. A gente está no tempo das trevas ainda. Sério? Por quê? Sério, cara. O quê? Vamos lá. Velho, a gente precisa ter um olhar de que o futebol ele precisa ser minimamente bom para todo mundo, tá? Sim. Então, qual foi a premissa da Premier League? A Premier League surge no momento de vácuo, Margaret Thatcher, hooligans, federação meio desorganizada, aí os clubes vão... Cara, a sede da Premier League é uma casa normal, uma casa comum. Lá tem tudo, tem a PDMOL, que é a empresa de árbitros, tem o marketing, tem o comercial, tá tudo numa casa. Não é essa sede nababesca, patética da CBF, entendeu? Essa coisa ridícula. E lá tem um respeito pelo jogo. As pessoas respeitam o jogo. Então, respeito mínimo pelo gramado, respeito mínimo pela qualidade da bola. Pô, quando eu entrei no Museu do Liverpool, eu vi o uniforme do Everton. Falei, meu Deus, o que é isso, cara? Aí me explicaram. Quando o Liverpool comprou o estádio atual, ficou duro. Não tinha uniforme para jogar o campeonato inglês. O Everton cedeu um jogo de uniformes para o Liverpool jogar. Se você for ao Museu do Corinthians e achar uma camisa do Palmeiras, o cara vai lá e bota fogo em tudo. É uma diferença, Cosme, brutal. Porque as pessoas têm um amor por aquilo, pelo jogo. Se eu ter uma ideia, 96 clubes ingleses, dos mais ricos aos mais humildes, o Corinthians Casuals, que deu origem ao nome Corinthians.
Corinthians quer João Zé do tamanho do Clube Nautilus, onde eu jogava bola lá na Vila, que era Madalena, não é mais. Quer dizer, é Madalena, não é mais Vila. E é um clube desse tamanho, tem um campinho, você vai ver o campo perfeito, não tem buraco, tá? E tem uma escola de marcenaria. 96 clubes ingleses têm suas próprias fundações. Os caras cuidam da sua comunidade. Entendeu? Então, cara, desde a organização do jogo, desde o treinamento do árbitro, desde o treinamento do jogador que entende que se ele ficar caindo o tempo todo, se ele ficar azucrinando o árbitro... Por que árbitro estrangeiro não deu certo no Brasil? Lembra? Sim, Teve lógico. alemão, teve inglês, Sim, deu certo? Nenhum Não deles. deu, porque o jogador brasileiro quer ganhar um 5, dá um pouquinho aqui pra mim, entendeu? Dá mais um biscoitinho. É a essência do jogo que a gente não respeita. Então, é tudo. É organização, é você ter opção, por exemplo, na BBC você compra o pacote, você tem lá. Tem o narrador, que é o Cosmo, que é maravilhoso, tem o Master, que é muito ruim, e tem a transmissão sem áudio, com áudio ambiente. Você escolhe, meu irmão, escolhe, paga para isso, escolhe. Eles são muito organizados, eles são uma indústria do futebol. Aqui, se você colocar os 20 presidentes de clubes numa sala, e a sala tiver material cortante, eles saem machucados. Entendeu? Não há condições de você ficar na mão de uma federação. Para que existe uma federação? Para fomentar o desenvolvimento do futebol, organizar a arbitragem, organizar os campeonatos da base. Os clubes é que tem que mandar na vida deles. Certo? Nós estamos aí com essa ideia de liga, não vamos ter liga. Mas 3 anos que não sai. 3 anos que não sai, os caras criaram 2 ligas, nenhuma fala com a outra, e eles estão preocupados com dinheiro. Cara, existe uma escola de árbitro no Brasil? Não existe. Existe. Não. Cara, quantos meninos como eu, que não tem habilidade nenhuma, a não ser passear a bola, poderia ter sido um árbitro? Você vai em qualquer periferia do Brasil hoje, você vai separar lá 2, 3 moleques que são apaixonados pelo futebol e que gostariam de construir uma carreira na arbitragem. Existe escola de arbitragem? Não. Existe uma ou outra, tem uma em Salvador que é maravilhosa, mas é uma ou outra. Não existe uma escola, não existe você oferecer os requisitos do futebol para tirar as pessoas da miséria. Cara, lá o West Ham, que é um clube médio, pequeno na Inglaterra, tem um centro de treinamento com 4, 5 predinho desse Minha Casa Minha Vida que tem no Brasil, aonde os caras da fundação West Ham, menino, menina, tá indo mal na escola, o pai bebe muito, eles têm muito problema com álcool, com heroína, eles fazem o seguinte, eles recolhem essas pessoas, põem naquela casa, naquele apartamento, tem onde morar, tem o campo de futebol para praticar esporte, tem a fundação traz psicólogo, ou atendimento médico, que se o pai for viciado, tem curso de formação, cara. O cara vai aprender uma profissão para voltar para o mercado de trabalho. O clube de futebol faz isso. Agora, a rainha não quer saber de onde veio o dinheiro. A gente ficou aqui enchendo o saco do Kia, lembra, né, MSI? Muito. De onde veio o dinheiro? Dinheiro sujo, dinheiro russo, sei o quê. Lá não, é à vontade. Só que tem que devolver para a sociedade via fundação. O presidente da fundação Arsenal me disse o seguinte, cara, a gente chegou a uma conclusão muito simples. Este bairro aqui era o bairro mais violento de Londres. De que adianta eu trazer um sheik, o cara vem num cavalo de ouro, cheio de não sei o quê, e o cara vem, passa e arranca o pescoço dele na rua? Não adianta nada. Então, o Anel Química Arena foi construída, tem mármore. Você chega no banheiro e fala, falou, o negócio vai embora. Sim. As pessoas do entorno não podem entrar, custa caro. Entendeu? Entendi. Então a Fundação Arsenal começou a humanizar o bairro, oferecer escola de melhor qualidade. O West Ham, cara, pegou o legado olímpico. Eu me empolgo de falar disso, cara. Eles têm uma escola lá do 0 aos 18 anos. O moleque entra lá e fica lá 18 anos, se forma, tem todas as refeições. Eu conversei lá com um professor que ensinava português. Na escola, onde era o Centro Olímpico, em Londres,
ficou pro West Ham. E aquele centro, onde era o centro de imprensa, tudo virou uma escola. Então, cara, as diferenças são essas. Aqui não se quer ver o bem do coleguinha. A gente quer furar os olhos do Corinthians, quer furar os olhos do Palmeiras, o Palmeiras quer furar os olhos do Flamengo. Crescer junto. E ao invés é perfeito. Cara, somos rivais, às vezes inimiguinhos dentro do campo, mas fora deles nós temos que pensar no bem comum, no bem das pessoas que gostam de futebol. Eles não estão percebendo. Talvez a gente não veja, mas vai chegar um tempo que a audiência vai despencar, porque a molecada tem outras coisas para fazer. Ninguém aguenta ver um jogo de futebol inteiro. Você pega um moleque de 14 anos, o cara põe ele para assistir o jogo, ele fala, mas não tem jogo. O cara cai toda hora, dor na cueca, não sei o quê, a cueca enrugou, meu joelho. Não tem jogo, cara. Entendeu? Qual é a diferença dos americanos? É jogo o tempo todo. É emoção. Você entende, cara? Aqui é a essência não. do jogo. Você pega lá 90 minutos, tem 36 de jogo, é juiz ruim, é jogador ruim, o cara se joga o tempo todo, só quer enganar. Interesse que a gente Você sabe. entende? É isso. É por isso que a gente está anos-luz atrás e a gente vai ficar mais milhões de anos-luz atrás. Não, é perfeito. É uma aula que você teve a oportunidade de passar. Agora, Na Espanha é a mesma coisa. Então, entendeu? Agora, a Alemanha, então, a última pergunta, assim, essa tua paixão, esse teu amor pelo que você faz, todo mundo fala da nossa geração, é uma cachaça isso, que a gente não sabe largar. Você se planeja para o futuro? Chega ou agora você vai... o Silvio Luiz falou aí nessa cadeira que vai até morrer. Eu vou até morrer. Você vai até morrer? Pelo YouTube. Vai ter transmissão da sua morte no YouTube? Eu vou falar no YouTube até que eu consiga dizer oi, tchau. Porque, cara... É muito amor, né? Eu gosto de cavalo, né? Sabe que eu gosto de cavalo. Sim, tem foto sua do cavalo. Eu tenho 2 cavalos. Sim. Um que está aposentado e um que me aguenta. Quando eu vou andar de sábado. Sábado é o dia que eu vou para a roça. Eu quero andar a cavalo, quero ver o povo simples. Quero sentar com o povo lá que cuida dos cavalos, conversar com eles e tal. Comer a comida que eles comem, que eu acho isso maravilhoso, a essência da vida, né? Mas a minha ideia é estar perto ou na praia ou no campo, né? Fazendo o YouTube. Não preciso mais. Ainda preciso, mas quando eu chegar nesse momento da minha vida, eu gostaria de morrer em cima do computador. Acabou aqui, ó, apaga a luz, acabou, apaga a luz. Porque, cara, é uma delícia, velho. É gostoso, é como comer um macarrão. É gostoso, é uma delícia estar com as pessoas. Mas tem o Zé Mané que te xinga. Beleza, xinga aí. Na escola tinha, não tinha? Você tinha pedido na escola? Mas eu sabia resolver. Então. Mas agora de longe não dá. Você fala beijinho, beijinho. Tchau, tchau. O cara fica puto, velho. Entendeu? E segue. E segue, cara. É isso. Uma coisa que eu não vou largar na minha vida nunca mais é meu canal do YouTube. Meu Instagram, minhas redes sociais. Isso aí vai comigo até o fim. E quem estiver assistindo também, se quiser... Você sabe, eu tenho vontade de fazer um canal sobre cavalos. Eu ainda vou fazer. Eu tenho certeza. Agora, quem estiver seguindo e quiser acompanhar e quiser entender tudo de futebol, tem que seguir até o final da vida do Paulo. Paulo, para mim foi uma honra ter te conhecido e ter trazido aqui. Obrigado, cara. Obrigado, oportunidade única de estar com você. Peço a você que deixe o like, se inscreva no canal. Aqui tem muito conteúdo, que é o que você quer. Isso é amizade. Muito obrigado. Valeu? Valeu.